Muito bem. Nós estamos na série Mudando de Vida e espero que a sua vida esteja mudando, porque não pode ficar a mesma. Não pode. Se fica no mesmo, né, não mudou, tem coisa errada. Porque a gente já nasce com tudo errado. Por melhor que seja, a gente nasce estragado. Então tem que mudar, tem que ter mudança. Aí nós vimos, o primeiro encontro foi 180 graus, a mudança completa de direção, isso que chama conversão, né? Converter, mudar de direção, de sentido, de rumo. Depois a gente viu sobre uma entrega, potencial máximo, tem que atingir o potencial máximo. A gente foi criado para atingir um certo potencial. Se a gente não atrapalhar, Deus vai realizar esse projeto na nossa vida, a gente vai chegar nesse potencial máximo. Eu falei para vocês que eu sou muito curioso, e se eu deixar para chegar lá em cima, eu não vou ficar sabendo qual era o meu potencial máximo, porque Deus não vai dizer para mim. Ele é muito gentil, Ele é misericordioso, bondoso, né, generoso, e Ele é graça e misericórdia. E vai ser muito chato chegar lá e falar assim, mas o que teria sido da minha vida se... E Jesus vai dizer, esquece, deixa para lá. E no fundo ele vai ficar pensando assim, se ele soubesse, se ela soubesse, o que eu podia ter feito na vida dele, na vida dela, se tivesse entregado totalmente para mim. Então, como eu sei que lá eu não vou saber, só tem um jeito de saber. É aqui. É aqui que eu tenho que atingir esse potencial máximo de saber qual é. Porque lá nunca vou saber. Né? Lá diz assim, ó, as antigas coisas já passaram. Tudo é novo. A gente vai esquecer o que ficou para trás, deixa para trás. Então, estou aqui, é hoje, é agora. Não posso deixar para depois. É agora que eu vou... E eu disse para vocês uma coisa também que é muito importante. Essa mudança de vida e atingir esse potencial máximo não acontece da noite para o dia. É um processo, leva tempo. Então, quanto antes começar, melhor. Quem estiver deixando para ano que vem, as decisões, as coisas, não vai dar para chegar no potencial máximo, porque leva tempo, Então tem que começar para... Agora não, anteontem. Para ontem. Tem que começar para ontem. Senão a gente não vai conseguir chegar lá. Depois do potencial máximo, a gente viu um pouco sobre a entrega total. Tem que entregar tudo. Deus, como é a frase? Olha lá a frase, de novo. Deus precisa de nós por completo, por inteiro, para nos salvar. O inimigo de Deus precisa só de um pedacinho para levar a gente a se perder. Então não pode dar nem um pedacinho para o inimigo, tem que entregar tudo para Deus. É aí que a gente vai atingir o potencial máximo. Se eu não entregar tudo, não adianta. É um cristão meia boca. É isso mesmo. Tem um amigo meu lá no Brasil que chama de pica-fumo. Pica-fumo. Por que é pica-fumo, né? Porque o pica-fumo é o que não compra o cigarro, é aquele do interior que... Ele pega, vai picando o fumo assim, mas é que ele fica sentado o dia inteiro ali, para picar o fumo, leva umas 3h30. Você já viu? Fica lá assim, não faz nada, só fica lá, pica fumo, não trabalha, só fica picando fumo. Então não pode ser pica-fumo, tem que ser... tem uma mineira ali, expressão de Minas Gerais. Né? Entrega total, tem que entregar tudo. Aí, semana passada, a gente viu o quê? Quem que lembra? Memorex. Permanecer constantemente. Constantemente, cada instante. Tem que permanecer. Entregou tudo? Ótimo. Acabou aí? Tem que permanecer. Não adianta, entrego hoje, amanhã eu pego de volta, aí eu devolvo depois. Tem gente que faz isso, em muitas coisas na vida. Toma uma decisão que não é uma decisão definitiva, não é para valer. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e a gente convivia num colégio interno. Era uma universidade que a gente morava lá. Então tinha um refeitório, o Eliezer foi meu companheiro ali, a gente conviveu naquela época. E a gente cria um mundo assim, você se acostuma com aquele mundo. O que eu quero dizer? A gente normalmente almoça com os mesmos amigos, às vezes varia um pouquinho. E aí você olha assim, na época era pequeno, né? Porque hoje tem, se eu não me engano, 8 mil alunos lá. Né? Mais ou menos isso. Nessa época tinha 300. Dava para conhecer quase todo mundo. E a gente sabia quem namorava com quem. E o nosso mundo era perfeito do jeito que era. Quando alguém terminava o namoro,
me incomodava, porque meu mundo não era mais perfeito. Eu falei, não, mas por que terminou? Eu ficava triste, porque meu mundo perfeito era aquele. Mas tinha uma moça lá, que eu não sei qual era dela, que ela, depois eu não sei se eu vou lembrar o nome dela, mas aí eu te falo, Elias. Ela namorava com um rapaz, e aí ela terminou e começou a namorar com outro. Passou um tempo, não sei quanto tempo, ela voltou com aquele primeiro. Passou um tempo, adivinha o que ela fez? Terminou com esse e voltou com aquele. E ela ficou assim, eu não sei quantas vezes ela fez isso. Ela namorava com um alguns meses, voltava com outro alguns meses. Indecisa. Decide o que você quer da vida. Não sabe o que quer. Tem gente que é assim. Mulher é assim, né? Diante do espelho para sair de casa, já viu? A roupa, não tá bom. Põe a outra, não tá bom. Põe a outra, não tá bom. Homem não tem esse problema. Volta para a primeira. Aquela que ela rejeitou primeiro, ela pega e fala, é essa aqui mesmo, e vai. Homem não tem esse problema. Ele pega a primeira que vê. No armário tem uma pilha de camisa, assim, uma camiseta, e ele vai indo, né? Até chegar na última. Vai pondo para lavar, né? Se ele mora sozinho, se ele é solteiro, vai indo assim até a última. Aí que ele resolve lavar. Quando ele é casado, o que acontece? Ele vai indo na primeira, segunda, terceira, aí a esposa lava. Se colocar em cima, ele nunca chega na quarta, quinta, sexta. Nunca chega. Ele fica naquela sequenciazinha. Né? Eu já vi, tem esposa aí que pega e vira assim, para ele pegar as de baixo. Porque não vai. E ele põe a primeira que está ali e vai. Se ele é solteiro, ele vai com essa. Não querem saber se combina, se está bonito, se está rasgado, se está velho, ele vai com aquela. Eu lembro que minha mãe me ensinou, desde pequenininho, combinar as roupas. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha 7 anos. Saí do banho. Fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, em cima da cama, minha mãe deixou para eu dormir, à noite, uma camiseta e um short, que eu tinha que colocar. Quando eu olhei, a camiseta era azul e o short amarelo. E eu olhei e falei, mãe, eu não vou pôr essa roupa. Como não? É uma camiseta e um short para você dormir. Eu falei, não combina. Aí ela falou, mas você vai dormir. Eu falei, e daí? Não combina. A gente está criando uns monstros lá em casa, que os meninos estão com essa, de não combina. Mas o homem é assim. Agora, se ele é casado, homem casado sabe. Põe a roupa e ele pega a primeira, né? E ele sai. Ela olha e fala assim, o quê? Você está pensando que você vai sair comigo desse jeito? Pode voltar. Essa não. E aí, se ele for esperto, ele já pergunta, né? Qual? Qual que é a roupa? Porque ele vai errar de novo. Se ela deixa, ele volta lá, vai fazer isso 10 vezes. Porque não vai dar certo. Deixa ela escolher, agrada, pronto, tá feliz? Tá, vou assim então, beleza, porque para ele tanto faz, tá tudo bem, né? Tranquilo. Mas é assim, tem gente que é indeciso. Decidiu, tem que ir, permanece. Permanecer na decisão. Se não permanecer, não adianta nada, não adiantou nada ter tomado a decisão. Porque não é o começo da história, é o fim da história que importa. Então, se eu decidir, eu tenho que... Porque a guerra espiritual é essa. A gente toma decisão, o inimigo de Deus está o tempo todo lutando para a gente não decidir. Ele vai fazer de tudo para você não tomar aquela decisão. O dia que você toma, ele já sofreu a primeira grande derrota. E Jesus a grande vitória. Decidiu. Mas aí você acha que ele vai desistir? Aí que ele vai redobrar a luta, o esforço, para tirar você daquela decisão. Então tem que permanecer. Permanecer quando? Constantemente, ou seja, cada instante. Eu tenho que renovar a minha decisão. É todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu renovo. Se escorregou, caiu, 1 João 2, verso 1. Temos advogado no céu, que intercede por nós. Pede perdão, volta para onde estava e continua. Permanece. Essa é a vitória. Hoje, crescimento contínuo. A gente tem que crescer continuamente. A melhor coisa para atingir o potencial máximo é tomar a decisão e entregar tudo. A melhor coisa para validar essa entrega total é permanecer. Eu tenho que permanecer. E para garantir que eu vou permanecer, eu tenho que continuamente crescer. Porque se eu paro de crescer, eu não vou permanecer. Porque quem parou de crescer, espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, em todos os sentidos, essa pessoa diz, eu já cheguei lá. Não preciso crescer mais. E aí o que acontece?
A melhor ilustração que eu vejo para isso é o seguinte. Eu falei aqui e vou repetir. É a esteira rolante. Em inglês é o conveyor belt, né? Que eles falam em inglês. É a esteira rolante. Não é escada rolante, esteira rolante. Que tem no aeroporto de Bruxelas, aquele corredor enorme. Ela tá indo para lá. Só que a vida espiritual é o contrário. Você não está indo a favor, você está indo contra. Contra tudo. Tudo conspira contra o seu crescimento espiritual. Então você tem que andar mais rápido que a esteira, porque você está indo ao contrário. Criança adora fazer isso, né? Subir a escada rolante que está descendo. E vão tentando subir, vão tentando subir. E aí chega uma hora que vem aquela senhora descendo assim, ele tem que... Né, porque não vai dar para passar. Mas é legal fazer isso, né? Acho que até adulto olha, às vezes, assim, dá uma vontade, vai falar, eu não vou pagar esse mico aqui, né? Mas deve ser legal vencer a escada rolante. Ela está descendo, você consegue mais rápido que ela e chega lá em cima. Mas a esteira rolante, o momento que você para, não fica no lugar. Ela te leva embora. Então você tem que estar constantemente fazendo o quê? Andando, mandando passo mais rápido que a esteira. Porque senão você fica no mesmo lugar. Ou tem gente que está tão devagarzinho que acha que está progredindo. Olha isso aqui, como é profundo. Ela acha que está progredindo, porque ela está andando para frente, mas a esteira está mais rápido que ela. Que sentido que ela está indo? Ela está indo para trás e acha que está indo para frente, porque está em movimento. Mas tem um ritmo. Então, crescimento constante é fundamental. E Deus quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça. Nesse mundo tudo cresce. Tudo cresce. Até que chega uma hora que atinge o ápice, começa a declinar e morre. As árvores crescem, as plantas crescem, os animais crescem, as pessoas crescem. E espiritualmente tem que crescer. Os discípulos, quando Jesus encontrou com eles, eram uns. 3 anos e meio depois, eram outros. Depois do batismo do Espírito Santo do Pentecostes, eles estavam crescendo. O Pedro do final da história não é o Pedro do começo. O João do final da história não é o João do começo, filho do trovão. E assim por diante, todos eles. Eu estava conversando agora com o pastor Eliezer, e a gente estava falando do povo de Israel saindo do Egito. Eles ficaram 400 anos lá. Aquele povo não era cristão, né, no nosso sentido hoje. Eles não eram adoradores do Deus, eles não eram o povo hebreu, o povo de Israel. Eles eram pagãos. Eles estavam no Egito sem guardar os mandamentos. Tanto é que Deus teve que dar, escrito com o dedo dele, e dizer, ó, que vocês perderam nesses 400 anos. Então, eles tiveram que ser ensinados. E Deus tentou fazer um intensivo, foi supletivo. Não deu. Ó, abriu o Mar Vermelho, tinha a coluna de fogo, né, a nuvem, teve o Shekinah no tabernáculo, foi um monte de coisa que foi acontecendo. E aí, na hora de entrar na terra, isso ali passou, não foi muito tempo, foi coisa de 1 ano, um pouco mais. Na hora de entrar, ele falou, o seguinte, eu tentei o supletivo, não deu, vamos lá, 40 anos de aula, 40 anos de escola para vocês entrarem. Aí a próxima geração, 40 anos de aula, aí conseguiram entrar. Não é da noite para o dia, é o que eu falei. Então, crescimento, eles tiveram que crescer, aprender, mudar. E o pior não é aprender. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O pior não é aprender. Porque aprender, a gente aprende. Até japonês aprende. Eu aprendi, estudei lá no Japão, feito um doido. Todo dia, 1 hora. Até japonês, chinês, aprende. Sabe o que é o mais difícil? Davi, sabe o que é o mais difícil? Não é aprender. É o quê? Desaprender. Desaprender. Isso aí dá trabalho. Isso é complicado. Aprender não é tão complicado. Difícil é desaprender. Fazer uma pessoa que a vida inteira pensou de um jeito, acreditou de um jeito, agiu de um jeito, mudar e fazer diferente, isso é conversão. É muito difícil. Só o Espírito de Deus, no coração e na mente de alguém, é capaz de fazer o trabalho do desaprender. É complicado. Aí é que está o grande desafio. Então tem que ter um coração aberto, tem que ter alguém disposto para dizer assim, eu quero desaprender. Hoje a gente vai ver sobre crescimento, e não preocupa não, hoje vai ser mais devagar, quer dizer, vai ser mais curtinho. Vai ser mais curtinho porque tem Santa Ceia. Até eu estou querendo, que hoje eu viro ovelha na Santa Ceia. Aqui eu sou pastor, aí o pastor Eliezer é que vai trazer a mensagem, eu vou ficar do lado dele assim, ó, só bebendo. Né? Aquela bebida gostosa que é ouvir uma mensagem de outro. Eu também sou ovelha, também preciso, estou precisando. Hoje a Santa Ceia vai ser para mim, eu quero me alimentar. Então eu não vou rápido demais não também, porque é importante esse assunto. Crescimento
constante e contínuo, né? Contínuo. Contínuo quer dizer o quê? Não tem o tempo todo, não tem interrupção. Então tem que crescer o tempo todo. Lembra que eu contei a história aqui do Toff e do Kalel, né? Dá para mostrar a imagem, Jean? O Kalel, o Toff atingiu o potencial máximo, ganhou a corrida, e o Kalel tinha tudo para ganhar, né? Pode passar as imagens. Na realidade é lá no final. O que aconteceu com o Kalel? Olha lá a corrida deles. Ele tinha tudo para ganhar, bicicleta maior, ele o mais forte, maior. Pode passar mais. Ó, esse é o Toff ganhou. Ali, ó, o Kalel está lá, de vermelho, a bicicleta dele é grande, 6 marchas, ele estava preparado, treinado, sabia o que fazer. Saiu um pouquinho para trás, mas ele passou todo mundo. Na hora que entrou na reta final, última curva, o que aconteceu? Caiu. Por quê? Porque ele não ficou no limite, ele não permaneceu. Ele estava rápido demais. Tem um profissional, com a bicicleta profissional, que estava indo na frente para mostrar o caminho para os meninos. Ele foi tão rápido que ele disse que ele quase bateu na roda desse titio, como ele chama. Ele olhou assim e saiu correndo, e foi ali que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Onde que eu fui achar o Kalel? Porque a gente viu o vídeo na outra semana, né? A gente viu o videozinho, a gente olhando, eu e a Michelle olhando, passar 1, 2, 3, 4, 5, cadê o Kalel? A Michelle, o Kalel caiu. Aí eu fui lá. Quando eu chego, estou eu ali de azul, e o Kalel está dentro da ambulância. Tem mais uma imagem, olha lá. Não chorou, não reclamou, estava lá com o joelho arrebentado, sendo tratado, a mão, o braço, estava quietinho. Eu falei para vocês, semana passada, que eu ia dizer para vocês o que ele falou depois, que ele estava pensando ali. Porque ele ficou olhando para frente e viu todo mundo, né? Foi embora. Até o mais fraquinho, o menorzinho, metade do tamanho dele, completou. Ele não completou, não chegou. O que ele estava pensando? Aí ele falou para Michelle depois, falou, mamãe, aquela hora que eu estava sentado na ambulância, eu estava olhando e eu fiquei pensando, se eu tivesse mais devagar, e mesmo que o segundo me passasse naquela curva, naquela reta eu ganhava, porque eu passava ele. O que aconteceu ali? Ele refletiu, ele pensou, ele analisou, ele não estava nem um pouco preocupado com os machucados, ele estava refletindo e pensando, eu podia ter ganhado, se eu tivesse. Então a gente aprende uma coisa que é o seguinte, um erro não é erro se dali a gente aprende alguma coisa. Foi uma lição, foi uma escola. Ele não vai cometer o mesmo erro, ele aprendeu. O que aconteceu ali? Ele cresceu com a experiência. Aquela experiência foi para crescimento. Pode tirar a imagem, obrigado. Então, olha só, a gente comete erro, a gente cai, a gente se machuca. Se a gente não aprender nada com aquilo, se voltar a cometer os mesmos erros, aí sim, foi um erro que vai puxar outro erro. Agora, se você aprendeu, coloca em prática, não volta a cometer o erro, aquilo foi uma lição, foi uma escola para você. Como foi para o Kalel ali, uma escola, ele aprendeu, ele cresceu com aquilo. Então a gente tem que ter crescimento, Deus quer que a gente passe pelo crescimento. E às vezes Ele permite a gente passar por certos perrengues na vida, certos sofrimentos, certas tristezas e dores, porque a escola do sofrimento adianta a nossa vida, quem sabe, em 5 anos, em 10 anos. Quando está tudo bem, você aprender uma lição ia precisar 20 anos. No sofrimento, em 1 ano, você aprende, que ia precisar de 20 para aprender na bonança, quando está tudo bem. Então é bom ter um pouco de aflição, é bom ter um pouco do fogo, do calor, mexendo com a gente, para a gente poder crescer rápido, para a gente poder desenvolver. Tem que ter a condição correta para desenvolver. Então é importante isso. Olha só, João 3, verso 30. Esse é o verso que eu quero mostrar para vocês hoje. Teve alguém que falou essa frase, e eu vou ler a frase, o desafio é vocês me dizerem quem falou essa frase. Esse que falou essa frase entendeu tudo. Porque a Bíblia é cheia de aparente incoerência, incongruência. É cheia de coisa que parece assim, isso foge à lógica, foge à razão. Para crescer, no sentido espiritual, quem falou essa frase entendeu tudo. Tem que fazer justo o contrário. Como assim? O que ele falou? João capítulo 3, verso 30. Alguém falou assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Quem falou? Quem falou? João. Mas não foi o João que escreveu. O João Batista.
Esse sabia tudo. Esse entendeu tudo. Porque é exatamente isso. Espiritualmente falando, se eu quero crescer, eu tenho que diminuir. Estranho, né? Como assim? Quer crescer? Tem que diminuir. Porque enquanto você diminui, quem que cresce? Jesus. E quanto mais ele cresce, mais você diminui. Porque eu gosto de frase que tem sentido, né? Vai mais uma. Já falei, vou repetir. O pecado distorce tudo. O pecado faz com que Deus diminua diante dos nossos olhos e faz com que a gente cresça. Aí a gente se acha alguma coisa, a gente se acha que é alguém, a gente se acha que sabe tudo, acha que pode, acha que é forte. A gente cresce com o pecado e Deus diminui na nossa visão. A gente não entende o poder que ele tem, a grandeza que ele tem, a honra, a glória que ele merece, porque ele é o Criador, mantenedor, salvador, redentor, e a lista é grande. A gente esquece tudo isso, o pecado faz isso. Quando a gente se encontra com Deus e a gente começa a crescer, as coisas vão para o lugar certo. Deus vai ganhando o tamanho que ele tem, o papel que ele tem, quem ele é, e a gente vai diminuindo. E quanto mais eu diminuir aos meus olhos, porque aí eu entendo que eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu sou pobre, miserável, cego, nu, como diz Apocalipse 3. Aí Deus vai crescendo. E é aí que eu cresço. Primeiro eu tenho que diminuir. Jesus explicou isso de várias maneiras, falou, no meu reino é assim, ó, quem quer ser o primeiro, seja o último. Seja o último. Quer ser líder aqui, seja servo de todos. Por isso que a gente vai ter a Santa Ceia daqui a pouco, a gente começa com o ritual do serviço, que é lavando os pés uns do outro, como Jesus fez. Ele, o Criador do universo, 12 indivíduos ali que eram ignorantes, pecadores, ele vai lá, pega a toalha, a bacia, faz o quê? Lava o pé deles e fala o quê? Façam o mesmo, vocês são meus discípulos. Então, quer ser grande no meu reino? Seja o último, você vai ser o primeiro. Seja o servo de todos, aí você vai ser o líder. Porque o líder no meu reino é o que serve. Então eu tenho que diminuir para poder crescer. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Agora, como que a gente cresce? Pensando no sentido intelectual, conhecimento. Tem uma maneira de crescer. E essa maneira, infelizmente, ainda mais para essa geração, está ficando para trás. Está defasado o negócio. Para a gente crescer, na área que a gente quiser, uma das melhores maneiras é olhar para o exemplo dos outros e aprender com eles. As pessoas que atingiram o topo em qualquer coisa, não chegou lá sozinho. Não chegou lá porque desenvolveu tudo sozinho. Não, teve gente que veio antes, com sabedoria, inteligência e acúmulo de conhecimento, às vezes por anos, décadas, séculos ou milênios. Aí você sobe em cima de gigantes, essa é outra expressão interessante, e aí você enxerga longe, você vai alto. Então eu tenho que aprender com os outros. Como que a gente aprende com os outros? Escuta só isso. Tem centenas de pessoas de sucesso que escreveram a sua biografia. E conta na sua biografia como atingiu sucesso. E as pessoas não leem. Não leem. Está lá explicando como atingiu o sucesso na biografia. O que tem que fazer? Tem que ler. Se ler, vai aprender. Onde que eles erraram e não deu certo, e onde eles acertaram. Deu certo. Então você tem um precedente. Aí você vai lá e aprende. Um livro como esse, quem sabe pode economizar 5 anos no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Porque você está aprendendo com outros que já fizeram o caminho. Quanto mais informação você tiver, melhor. Agora, escuta só isso. As pessoas de sucesso, isso é fato comprovado, elas têm uma coisa em comum. Elas gostam de ler. E elas leem muito. Porque elas têm curiosidade, elas querem saber. Elas querem aprender. E elas leem. Todo dia leem muito. Esse é um ponto em comum que as pessoas de sucesso têm. Leem muito. Não é por acaso
que eu tenho dito e mostrado, que Deus deixou um monte de informação para a gente onde? No livro. Está aqui. Está no livro a informação. E se eu quiser conhecimento, se eu quiser crescer, eu preciso desenvolver um hábito. O hábito da leitura. Tem que ler. Não interessa a área. Não interessa a área. Eu tenho que ter hábito de leitura. Vou dizer uma coisa para vocês. Pastor precisa ter conteúdo para apresentar, e é muito assunto para falar. Se não lê, não rola. O Eliezer deve se lembrar. Na faculdade de teologia, quando a gente fazia o bacharel em teologia, teve um semestre que eu resolvi contar. Os professores foram dando os livros que a gente tinha que ler, e tinha que ler, porque tinha relatório de leitura, e tinha provas baseadas naqueles livros. E aí teve um semestre que eu falei, não, está demais isso aqui, vou contar. Comecei a contar os livros e as páginas. Tinha semestre que era 3.000 páginas. Tinha semestre 4.000, 5.000. Teve um semestre que era entre 5 e 6.000 páginas. A gente tinha que ler no semestre. Isso era só leitura. Outros estudos, aulas, parte prática, outras coisas. Mas só leitura, 5 a 6.000 páginas no semestre. A gente passa o tempo na biblioteca lendo, não é? E assim, eu estou terminando minha tese do mestrado agora. Eu já tive que ler. Não é exagero. Entre 100 e 200 livros ali, só para construir o meu... É leitura. A gente tem que ler. Então você está... Qualquer área. Você está na área de administração. Você está numa área de economia. Você está numa área de ciências biológicas, igual a Michele, né, bióloga. Você está numa outra área. A Sabrina é fisioterapia. Meu irmão é doutor em fisioterapia. Eu te falei, né? Trabalhou continua com esclerose lateral amiotrófica, tem umas coisas interessantíssimas que ele está fazendo agora. Vou trazer para vocês algumas coisas. Tem que ler sobre a área. Naquela área você tem que ler, tem que pegar os livros e ler para ter o conhecimento de outras pessoas que fizeram pesquisas, estudos, desenvolveram técnicas, e aí você vai aprendendo aquilo, e quem sabe você vai criar coisas novas também e vai escrever a respeito daquilo depois, mas você tem que ler sobre aquela área para crescer naquela área. Se eu quero crescer espiritualmente, onde que eu tenho que ler? Pensa bem, eu quero crescer em qualquer área, eu vou estudar e vou ler naquela área. Se eu quero crescer espiritualmente, Deus deixou um livro para nós, chama Bíblia. O que tem aqui? Tem muita informação, muito conhecimento, muita coisa, mas o melhor que tem aqui são os precedentes, como eu falei. Tem a vida de um monte de gente que teve sucesso e teve fracasso. Eu vou lá estudar a vida deles e aprendo com eles. E eu vou dizer para vocês, eu estou crescendo muito. Porque eu estou levando a sério esse negócio de estudar a vida desse pessoal. Aí olha para o Davi, da Bíblia, né, Davi? Vê onde ele acertou e copia. Certeza de sucesso. Deu certo para ele, vai dar certo para mim. Sabe por quê? Porque Deus diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é o mesmo, ele não muda. Então, se ele não muda, a fórmula vai funcionar. Eu olho para a vida daqueles indivíduos lá e eu vejo onde eles acertaram, eu copio. Vejo onde eles erraram, e aí eu vou ter o quê? Sabedoria, discernimento, e eu não vou cometer o mesmo erro. Aí que está a beleza do texto bíblico. A Bíblia não esconde erro de ninguém. A Bíblia não maqueia nada. A história da Bíblia, ela é do jeito que foi, sem esconder nada. Porque a gente precisa saber das falhas das pessoas e dos erros que eles cometeram para a gente poder aprender, aplicar na nossa vida e crescer. Esses dias eu ouvi alguém falando uma coisa que eu achei fantástico. Estavam discutindo, né? E tem gente que discute, o texto bíblico é histórico ou ele é poético? Ou ele é um romance ou ele é literal? As coisas aconteceram mesmo do jeito que aconteceram? Será que é história mesmo? Aí sabe o que esse indivíduo falou, que eu falei, é fantástico, é isso mesmo. Ele disse o seguinte, nenhum povo, ele falou, o Velho Testamento é real, é verdadeiro. É. Por quê? Porque nenhum povo iria criar uma história de ficção a respeito de si mesmo tão vergonhosa e embaraçosa como é a história do povo de Israel. Então tem que ser verdade. Porque se fosse ficção, eles não iam fazer uma história sobre si mesmo com tanta burrada que eles cometeram.
com tanto erro, com tanta coisa feia, quanta coisa errada. Então tem que ser verdade, porque quem que vai contar uma história sobre si mesmo contando todos os defeitos? Né? Sem um herói que venceu mesmo, e esse cara era perfeito. Não, é assim que a gente faz a história fictícia. Então tem que ser verdade. Está ali uma história verdadeira, para a gente poder olhar os erros, os defeitos e dizer... Eu tô estudando agora recentemente, e estava falando com o pastor Eliezer, no Amazon Prime tem uma série, 8 episódios, Casa de Davi, House of David, contando a história de Davi. Que fantástico. Como eu estou aprendendo sobre Davi. Porque Davi começou super bem, eu falei semana passada. Davi começou super bem e acabou mal. Filho dele, Salomão, começou super bem e acabou mal. Eu tenho que olhar onde eles acertaram e copiar onde eles acertaram e repetir, porque a fórmula vai dar certo. E evitar os erros que eles cometeram. Pensa um pouquinho, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ok, então sua oração tem que conter isso. A minha contém todo dia. Eu tenho uma lista dos heróis e heroínas do Velho Testamento, eu oro todo dia e peço a Deus para me fazer como Jó. A Bíblia fala que assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Eu quero ser como Jó. Se eu for como Jó, eu vou ter as bênçãos que Jó teve. Certeza. Eu quero ser como Enoque. Aí eu peço para Deus. Andava com Deus todo dia e permaneceu. Não era assim, um dia eu estou com Deus, outro dia eu não estou. Eu falo para Deus, eu quero ter a fé, a coragem de Daniel e os amigos dele. E aí eu entro nos detalhes. E eu peço para Deus. Eu quero ter a fé e a obediência de Abraão. Que até o filho, quando Deus pediu, ele não negou. Vai ser obediente assim, né? Lá na terra prometida. Só Abraão mesmo. Eu peço para Deus o quê? A pureza moral e integridade de José. José não cedeu. Moralmente, puro, perfeito. Estava ali. Eu peço a coragem e a força do Josué e do Caleb. Está difícil, a Michelle sabe, mas eu peço a mansidão do Moisés, que esse eu preciso, mais do que tudo. Porque se tem uma coisa que eu não sou, né, Michelle? Você que é italiana, você tem desculpa. Eu não tenho essa desculpa para dizer sou italiano. Sangue quente. Eu preciso da mansidão do Moisés, eu peço todo dia. Eu vou lá e olho a vida deles e eu falo, Davi, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ter o que Salomão tinha? Sabedoria, me dá sabedoria aí. Porque não adianta nada eu ter todo o resto se não tiver sabedoria. A gente olha para a vida deles lá, copia o que eles têm de bom. Mas eu tenho que fazer o quê? Ler, ler, ler. Então, a minha testemunha viva lá em casa. Todo dia, ela vai lá no escritório, ela para assim, ela quer até falar alguma coisa, fala, deixa eu terminar esse capítulo. Acho que é isso, né? Porque às vezes você não me interrompe. O que eu faço? A maior parte do meu dia? Ler, 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 ler. Tem audiobook, hoje é mais fácil ainda. Põe alguém para ler para mim. Aprende e cresce. E eu estou crescendo muito, porque eu estou lendo, lendo, lendo e aprendendo, e colocando em prática, aprendendo, colocando em prática. Não para de crescer, tem que ler. Olha para a vida de Salomão, onde ele acertou, vou copiar. Onde ele errou, vou evitar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente quer, e agora eu vou para a conclusão. Conclusão da série. A gente quer mudar de vida. A gente quer. Porque ninguém tem uma vida perfeita. Nesse mundo não vai ter. Nem andando com Deus a gente tem vida perfeita. Não tem. Não tem. A gente quer mudar. Para melhor. Tudo, né? Seria bom mudar tudo na nossa vida para melhor. Sempre mudar para melhor. Todo dia. Olha só o que ele fez. Ele fez o primeiro filme e eu acho que ele nem tinha ideia de fazer o segundo e o terceiro. E ele termina de uma maneira assim que se você fica... E aí, o que vai acontecer? O Jesse e a Celine, ele é americano, ela é uma francesa, eles se encontram no trem, indo para Viena, e começam a conversar. Aí ele gosta tanto, o Jesse gosta tanto da conversa com a Celine, essa francesa, e eles tinham 20 e poucos anos, assim, 21, 22 anos de idade, era a idade que eu tinha na época. E ele fala assim, eu vou pegar um voo amanhã para os Estados Unidos, aqui de Viena, você está indo para Paris, você pega um outro trem. Eu não tenho dinheiro para um hotel, eu vou ficar andando na cidade, conhecendo a cidade, desce. E a gente fica conversando. Eu gostei tanto de conversar com você, eu falei, eu também gostei de conversar com você. Então desce, a gente vai poder conhecer a cidade e vamos ficar batendo papo durante a noite. Ela desceu, e aí eles vão a noite inteira conversando.
batendo papo, conversando. E aí eles se encontram e falam assim, uau, você é aquela pessoa que eu estava procurando. Mas você mora nos Estados Unidos, eu moro em Paris, a gente está longe, a gente não vai se ver mais, como que vai ser? Aí eles decidem fazer uma coisa. É o seguinte, daqui 6 meses, só que eles estavam no verão, em dezembro, ele falou, eu vou dos Estados Unidos aqui para Viena, e você pega um trem de Paris, a gente se encontra aqui daqui 6 meses. Aí eles combinaram, beleza. Não trocaram telefone, não trocaram endereço para escrever, porque eles falaram assim, quem já passou por isso sabe. A gente começa a se ligar, 94, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha. Então, vai escrever carta, vai ligar, aí a gente vai falar 1 semana, 2, 3, vai esfriando o negócio, então a gente não vai ter contato nenhum. A gente se encontra dia tal de dezembro aqui, porque na cabeça deles, a gente continua onde a gente parou. Essa noite de bate-papo foi tão legal que a gente pega de volta onde a gente parou, sem estragar. Legal, a ideia foi muito boa. E aí termina. Termina o filme, termina a história, e você fica assim, e aí, será que eles se encontraram? Será que eles foram lá e se viram de novo? O que será que aconteceu? Serei eternamente grato ao Sr. Richard Linklater, porque 9 anos depois, ele vem com o segundo filme, para contar para a gente o que aconteceu. Porque a curiosidade era muito grande, né? Tinha muita gente querendo saber. 9 anos depois. Agora, eles estão com 30 e poucos anos. E aqui estão os atores. Aqui, no primeiro, eles têm 21, 22, 23 anos de idade, mais ou menos. É 23, se não me engano. Aqui, eles já estão com 32, por ali. E eles se reencontram. E a gente fica sabendo. Pode dar o spoiler? Vou dar o spoiler. Pode dar o spoiler? Vou dar o spoiler. O spoiler é o seguinte. Ele foi. Ele voou dos Estados Unidos, foi para Viena, e ela não apareceu. Ela não apareceu. Aí você imagina, o segundo filme é muito legal. Porque bem naquele momento, a avó dela morreu e ela teve que ir no funeral da avó. Então ela tinha uma desculpa, ela queria estar lá. Ela ia, ela tinha feito planos, mas... E aí o segundo filme são eles conversando e ele contando que ele se casou, ele tem um filho, e eles passam um dia em Paris, antes do pôr do sol. Então é uma tarde toda que eles vão conversando, batendo papo. E aí, só para vocês saberem, o terceiro filme, que aí são 40 e poucos anos, 9 anos depois, eles se casaram, tem um casal de filhos, gêmeas, e aí é o fim da história. Não vou dar mais spoiler. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte, quando eles se encontram no filme do meio, e eles estão conversando, o Jesse fala para a Celine, por que você não veio a Viena? Eu fiquei lá alguns dias, eu estava esperando por você, e aí ele fala uma coisa, ela fala, mas eu falei para você por que eu não fui. Não, eu falei, eu entendi. Perguntando, por que você não foi? Porque se você tivesse ido, a minha vida seria outra. Ele não teria casado com quem ele casou. Ele não estaria infeliz do jeito que ele estava, frustrado, triste, pensando que coisa maravilhosa foi aquela noite que ele passou batendo um papo com aquela moça francesa. Sabe como que ele encontra ela? Vou dar esse spoiler. Vou dar, tem que dar. Não, vou dar. Ele escreveu um livro que ele gastou 3 anos, que todo mundo acha que é ficção, contando a história de uma noite de um rapaz americano em Viena que conheceu uma moça francesa. Mas por que ele escreveu o livro? Na esperança porque ele não tinha o endereço dela, ele não tinha o telefone dela, ele não tinha o e-mail dela, não tinha nada. Que ela lesse o livro, e ela leu. E foi assim que eles se reencontraram, porque ela leu o livro. E aí ela descobriu, ele está vindo numa livraria para fazer o lançamento em Paris, aí ela vai lá e eles se reencontram. E aí ele fala, por que você não foi lá? Porque minha vida seria outra. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, que coisa profunda. Um evento, algo que acontece na nossa vida e pode mudar o curso completamente. Que acontece ou deixa de acontecer. Mas se a gente pensar profundamente a respeito disso, e eles discutem isso no segundo filme, é que ia mudar mesmo a vida dele. Ele ia deixar de ser quem ele é. Ele estaria com as mesmas frustrações, os mesmos problemas. Aí no terceiro filme a gente descobre, porque aí ele acaba casando com ela. E a gente vê que eles têm problema do mesmo jeito, eles têm que enfrentar as dificuldades do mesmo jeito. Porque o que mudou? Mudou, está diferente a situação, mas a pessoa mudou?
Os problemas mudaram? Os medos, os dramas, os traumas, as frustrações, a história. Não mudou nada. Não muda nada. A diferença é, eu estou com você ou não estou com você. Era isso. Mas não mudou. E a gente tem essa ilusão na nossa cabeça, que certas coisas na nossa vida, se tivesse sido diferente, ia mudar tudo. Não. E aí a gente toma certas decisões na vida achando que, não, vai mudar tudo se minha vida vai ser melhor se... Não. Só tem uma coisa que muda a nossa vida de verdade. É a entrega total. É entregar tudo para Jesus. É permanecer nele. E é crescer nele constantemente e continuamente. É isso que muda a vida da gente. Pode ser diferente? Pode, mas não vai mudar. Coloca para nós a próxima imagem, que eu quero mostrar uma coisa para vocês para a gente concluir esse pensamento. O que você está vendo aí? Tem um artista e tem um quadro. Quem que sabe? O americano tem que saber. Quem que sabe quem é essa pessoa no quadro? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Os americanos não estudam geografia do mundo, história do mundo, só deles. As crianças lá sabem cada presidente. Quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro? Eu só sei o 16º, porque esse aqui realmente era muito importante. O primeiro também sei, que foi George Washington. O último eu também sei porque é o atual, Mas o 16º foi Abraham Lincoln. Inclusive eu fiz uma coisa muito legal, vocês que moram lá em Washington, tem aquela igreja presbiteriana perto do Capitólio. Já foram nela? É a igreja dos presidentes. E eu não me lembro o nome da avenida, mas é ali do ladinho. E você vai lá e tem os bancos assim, ela foi reformada, mas tem um banco que é de 1800 e alguma coisa. Está lá o banco, eles não mudam, porque era o banco, quem sentava ali? Todo domingo? Abraham Lincoln. Eu sentei no banco onde Abraham Lincoln sentou, naquela igreja presbiteriana que ele frequentava. Vale a pena, é muito legal. Inclusive tem um filme que mostra essa igreja, a história de um pastor. O pastor Jorge Mário mostrava para a gente no colégio, não sei se ele mostrou para a sua turma esse filme, para Todo Sempre, acho que é o nome do filme, e mostra essa igreja, o pastor daquela igreja. Muito legal. O Lincoln, olha só, nota de $1, quem que está na nota de $1? Washington. E aí tem Jackson, tem... De $100, quem que está? Jefferson. E aí vai. Os presidentes estão nas notas de dólar e nas moedas. O Lincoln está onde? O americano. Na moeda de... Penny. Você pega a moeda de $1 americano, eu não trouxe, eu tenho em casa minha coleção de moedas, De um lado, na frente, o que tem? O monumento de Lincoln. E atrás está o rosto do Abraham Lincoln. É a moedinha de $1. É o Abraham Lincoln. Tem um monumento, está em Washington, de um lado, do outro, o rosto dele. O que é esse quadro? Coloca a próxima imagem para a gente. Olha lá. Olha que legal. Fez o rosto... O retrato do Abraham Lincoln com o quê? Com as moedinhas de $1. Sem gastar muito. Olha, então a gente vai chegar aí. Olha que interessante. O rosto dele com a moedinha dele, de $1. É de cobre, Então ela brilhante, ela fica clarinha, mas quando ela fica velha, ela vai ficando escura, chega a ficar preto. Olha só. Sabe quantas moedas tem ali? Imagina, quantas moedas tem? Passa mais uma imagem pra gente, casa. Olha lá o quadro. Tem mais uma que dá para ver, é a última. Olha lá. Tudo aquilo ali são moedinhas de $1, fazendo o rosto do Lincoln. Quantas moedinhas você acha que tem ali para fazer o rosto dele? 20 mil, falou. 24.500. Agora, é fácil, é simples. 24.500 centavos. Quantos dólares custou esse quadro? Em moeda, literal, Em moeda. Quanto custou? 24.500. Se é centavo, passa a vírgula. Quantas vezes? Centavo, 100. Tem que passar quantas vezes? 2 vezes. Então, 24.500, quanto custou? Em centavos? 24.500 moedas. Passa a vírgula 2 vezes. Quanto que sobrou? Quanto que deu? 245. $245. 24.500
2 zeros, põe a vírgula, $245. Esse é o custo do quadro físico, o valor das moedas. O material. Quanto custa esse quadro, se você quiser comprar? A arte. Agora é a arte. Quanto custa? Sabe quanto custa? Se fosse vender? $600 mil. $600 mil custa esse quadro. Sendo que o valor dele, das moedinhas, é $245. Sabe quanto que dá isso? Eu fiz a conta, quase mesmo, 2.500 vezes mais. 2.500 vezes mais. Uma coisa que tem um valor, $245, na sua mão, né? Imagina uma caixinha cheia dessas moedas. Caixa grande, né? Uma caixona com 24.500 moedas de 1 centavo. Vale $245. Um artista pegou e colou. Passou a valer 2.500 vezes mais. Porque estava na mão de um artista. Entendeu? Entendeu? Sua vida pode mudar. E você pode atingir o potencial máximo. O que vai fazer a diferença? É onde você vai colocar a sua vida. Se colocar nas mãos do autor, do artista maior, ele vai transformar a sua vida em algo muito valioso. Porque depois, quando a gente olha para a arte, não é o valor nem do material e nem o valor da arte em si. O que mais pesa é o nome do autor. Pablo Picasso, o espanhol que vivia em Paris e fazia quadros, você olha os primeiros quadros dele, eram lindos, pareciam foto, de tão perfeito. Mas aí ele começou a fazer aquelas artes abstratas e tudo aquilo, e ele ficou tão famoso que chegou um momento que eu saiba a única pessoa que viajava pelo mundo sem passaporte. Ele não precisava. Que a pessoa olhava, eles olhavam para ele, naquela época não tinha tanta exigência, e falava assim, Picasso, pode passar. Ele não carregava dinheiro. Porque ele ia num bar, num restaurante, ele almoçava, ele jantava, aí dava um guardanapo para ele rabiscava qualquer coisa e assinava Picasso. O dono do restaurante ficava feliz da vida, porque falou, isso aqui vale muito mais do que esse jantar. E no fim acabava valendo muito isso. Por quê? Porque não interessa o que ele fazia, está assinado Picasso, quanto que valia aquele guardanapo? Com aquele desenho que o Picasso fez. O valor está no nome do artista, do autor. E se o autor da sua vida é Deus, se é Ele que vai pegar esse monte de moedinha que é a nossa vida, que não vale nada, que é centavinhos, Ele cria um quadro lindo com a nossa vida e assina embaixo, Deus. Quanto vale? Valeu o sangue de Jesus, a vida de Jesus. Esse é o valor de cada um de nós. Então, a nossa vida pode mudar. E não é um evento ou outro que vai mudar a nossa vida. A nossa vida vai mudar no momento que a gente colocar na mão do artista maior essa nossa vida que não vale nada, esses centavinhos. A gente põe na mão dele, entrega tudo. A gente permanece com ele e a gente cresce a cada dia com ele. E ele, aos pouquinhos, vai colocando esses centavinhos nossos no lugar certo. E ele vai fazer uma obra linda, que as pessoas vão olhar e vão admirar e falar, uau! E você vai dizer que eu diminua e ele cresça. Porque quem importa aqui não é a moedinha, é o autor, é o artista, é aquele que criou essa imagem linda que é a minha vida. E aí ela tem valor, que foi ele que fez a arte na minha vida. Aí a mudança vai acontecer, aí a gente vai ter valor de verdade, quando a gente se entregar inteiramente para ele. É o momento da gente orar. Quero convidar vocês, como é a nossa tradição, há literalmente quase 3 anos, falta bem pouquinho, mas 4 semanas a gente completa 3 anos de nosso refúgio. E não teve um encontro que a gente não fez esse círculo de oração no final. Todas as vezes a gente faz. Então vem aqui para a gente orar, para a gente fazer o nosso círculo e a gente entregar a nossa vida a Deus para haver transformação, mudança de verdade, conversão de 180 graus, para a gente poder entregar tudo, para a gente poder permanecer com Ele, para a gente crescer a cada dia e deixar o artista maior, que é o Criador, fazer da nossa vida essa obra de arte, que vai ter muito valor quando Ele colocar a mão e Ele assinar embaixo. No momento que Ele assinar no quadro da sua vida, aí o valor é inestimável.
Realmente, esses quadrinhos aí do Picasso não compara com o quadro da tua vida. Não compara. Tem uns quadros aí que valem milhões. Não vale nada comparado com a obra de arte que é a sua vida, quando Deus vai colocar tudo no lugar. Mas é Ele. Se você tentar, vai estragar. Deixa Ele colocar cada pedacinho no lugar. Então você tem que deixar Ele entrar na sua vida física. E eu mostrei para vocês como minha vida física mudou. O Eliezer me viu aqui, a última vez que ele me viu eu estava estou diminuindo, estou encolhendo. Ele muda fisicamente, Ele muda ensinando a gente, e o mais difícil, o que o Davi falou, desaprender. Quem aprende não depende. Olha aí outra frase fantástica, vou escrever essa. Entre outras que eu aprendi com você, né? No mundo aí, em geral, quem aprende não depende. Mas no mundo espiritual, quem aprende tem para depender. Então quem mais aprende no mundo espiritual é aquele que mais depende. E quanto mais você aprende, mais depende. Não fica independente. Olha aí. Obrigado. Fechou com chave de ouro a nossa série. E é isso. A gente tem que depender dele. Crescer cada vez mais. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa Santa Ceia. É o momento da gente fazer a nossa entrega total, mais uma vez, permanecendo nele, crescendo nele, para a gente poder ser o quadro desse autor e artista maravilhoso que é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada um que veio aqui hoje, cada um que está acompanhando online, que nós possamos realmente, sem reter nada, entregar tudo a Ti. Nossa vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tudo que nós temos, cremos, pensamos, somos, possuímos, a gente coloca no Teu altar, para nunca mais tomar de volta. Porque uma vez entregue, é Teu. A gente vai permanecer em Ti, todos os dias, renovando essa entrega, a cada dia, a cada momento. E que a gente cresça espiritualmente, diminuindo aos nossos olhos e vendo Jesus crescendo na nossa vida, dependendo dele cada vez mais, cada dia mais. E é assim que a gente vai crescer espiritualmente, diminuindo, descobrindo e entendendo, percebendo que nós não somos nada, não sabemos nada, somos limitados, somos fracos, mas o Senhor é forte, poderoso, sabe tudo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas, infinito em sabedoria e poder, infinito em amor. E por isso hoje a gente se entrega mais uma vez a Ti, colocando a nossa vida nas Tuas mãos e pedindo forças para permanecer, jamais sair, jamais voltar atrás, e crescendo todo dia em conhecimento, aprendendo com aqueles que já trilharam esse caminho aqui na terra, cometeram erros para a gente evitar, e acertaram e tiveram sucesso, que a gente possa copiar. Abençoe a vida de cada um de nós. Colocamos nas Tuas mãos tudo que temos e somos mais uma vez, e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.